Olá gente, tudo bem? Mais uma dica para vocês, na verdade mais um ensinamento que eu vou estar mostrando para vocês hoje é como tentar diferenciar plantas que são de sol e o que são de sombra na floricultura. Uma coisa que é muito óbvia, que você vai pensar, nossa, como eu não pensei nisso? Tudo que está na rua, no tempo aberto, de sol, é para folhagem, plantas que estão no sol. O que estiver mais recolhido na sombra de uma árvore ou embaixo de um sombrite que tem uma sombra muito boa, assim, que não passe tanto a luz do sol, que passe só a claridade mesmo, aí sim é para sombra, ou se tiver dentro de um ambiente interno, tá? Como vocês podem ver, a gente tem uma vasta variedade de plantas e folhagens e flores. Existem flores que são para sombra? Existem, só que são flores com menos coloração, com menos produção de flores, porque a maioria das flores coloridas costuma produzir mais no sol. Então você vê aquela flor linda, bonita, colorida, tipo essa aqui, por exemplo. Olha que volume maravilhoso dessa salva leucanta, cheia, bonita. As abelhinhas vindo aqui fazer a polinização, tá cheia de abelha. Os beija-flores vêm bastante. Você vê esse tamanho dessa folhagem com essas flores magníficas e o que você pensa? Tem que ser uma flor de sol para ela poder vir bonita, para ela ficar nesse volume maravilhoso e também porque o volume dela e o porte comporta mais um jardim, né? Então, como vocês podem ver, ela é um colorido lindo e ela precisa de sol para florir, para poder fazer sua fotossíntese e para as abelhas virem fazer a sua polinização. Não é diferente também de algumas folhagens. Essa aqui é a Pleomelia variegata. Muitas pessoas falam que ela é para ambiente interno. Ela até dá para colocar, mas desde que seja perto de uma janela que tenha uma entrada ótima de sol, que vai entrar o sol ali na janela. Só a claridade, ela não vai vir tão bonita, tão folhosa, tão repolhuda como a gente fala, que ela é cheia de folhas. Ela vai dar o que? Estiolada, ela vai alongar muito o galho. Aqui perdeu umas folhas, mas ela vai alongar o galho demais e vai ficar com uns espaçamentos muito longos sem folhas. Aqui é um galho que foi cortado e tá vindo brotação, mas só para vocês terem uma ideia, normalmente ela sempre fica muito alongada e com espaçamento muito longo de folhas, diferente daqui que ela tá bem cheia, bonita, que é uma planta para sol. Ela vai ficar muito mais bonita para sol ou para meio turno de sol, seja sol todo da manhã ou sol todo da tarde, do que ela ficar no local só de claridade. Ela não vai se dar tão bem, que nem as palmeiras. Existe palmeiras para ambiente interno, como existe para externo. Se você quiser colocar uma palmeira imperial dessa para interno, ela não vai sobreviver. Ela vai estiolar, vai criar fungos, pulgão, ela vai ficar feia, vai ficar com aquela folha toda longa, assim, com a folha com espaçamentos muito longos entre uma e outra. Não vai ficar cheia assim, bonita. E com o tempo ela vai definhando e vai morrendo. Ela é uma palmeira para sol. Aqui também não existe pinheiro para dentro de casa. Ah, eu queria muito pinheirinho para colocar de Natal, para decorar minha casa, deixar um mês dentro. Não existe. Ele vai começar a secar, ele vai começar a ficar feio e ele vai morrer. Não existe pinheiro de verdade para colocar dentro de casa sem sol. O pinheiro tem que ser na rua, preferência de sol pleno, para ele brotar e ficar bonito. Aqui a gente também tem o forno, que é uma folhagem bem de sol, de anela, moreia, viriopsis, agave, palito. Se for colocar ela para um ambiente de sombra, ela vai estiolar, ela vai abrir, arregaçar, vai ficar horrorosa. Então ela, quanto mais sol, mais fechada e repolhuda e bonita ela vai ficar e vai criar esses pelos bonitos. Muitas pessoas vendo na novela essa palmeira aqui, palmeira fênix. Ah, tá dentro da casa lá da personagem da novela. Mas, gente, ela não vai sobreviver dentro de casa. Sem um sol adequado de pelo menos um turno, seja manhã ou seja turno da tarde, ela não vai ficar bonita. Ela vai ficar com uma folha muito longa para cima, vai abrir e não vai ficar cheias de folhas assim. Vai dar muito alongada com o espaçamento. Então ela não vai ficar uma planta bonita, exuberante, que nem ela fica num sol pleno ou no meio turno para um jardim. Então essa daqui é uma palmeira para sol.
ela não é uma palmeira de sombra, ela não é uma palmeira para ambiente interno, dentro de casa, escritório, qualquer lugar. Tu vê lá na novela bonitinho, mas eles colocam lá e depois eles já colocam pra rua para pegar um sol, para ela ficar sempre bonita dentro do set lá para fazer a gravação. Aqui a gente tem as Três Marias, que elas também florescem bastante agora, nessa época de primavera e verão. No inverno elas já perdem folhas, já ficam mais peladas, não dão floração. Como ela é uma flor bonita, com uma coloração bonita, ela precisa de sol, senão ela não vai florescer. Olha que linda essa cor dessa Três Maria rosa aqui. Quanto mais sol, mais linda ela vai ficar. Quanto menos sol, mais ela vai amarelar, ficar feia. E quanto mais umidade também, ela vai ficar horrorosa, vai ficar amarelando, vai criar pulgão, vai criar cochonilha, não vai florescer, vai definhar e um dia ela vai acabar morrendo. É que nem árvores. Tem pessoas que me perguntam, eu queria uma árvore para plantar no meu jardim. Quando você pensa em árvore, você pensa que ela vai te dar uma sombra para te proteger do sol, então ela vai ficar no sol. Mas tem pessoas que perguntam, essa árvore eu posso botar na sombra? Não. Tem árvores que não vão se dar na sombra. Vão estiolar, vão ficar com perdas de folhas, não vão ficar vigorosas, não vão dar uma sombra boa, não vão nem se desenvolver, porque sem o sol ela não vai conseguir prosperar, crescer, ficar bonita para produzir ali tudo que ela necessita para crescimento. É que nem você querer pegar uma muda frutífera, que ela dê lindos frutos, mas deixar ela na sombra. A fruta talvez nem vingue, e se vingar vai vingar poucas, vai dar aguada, azeda, vai dar horrível a sua fruta, não vai nem engranar, crescer direito e tu não vai ter uma frutífera boa para consumir em casa. Aqui também a gente tem algumas trepadeiras, algumas são para meia sombra, outras são para bastante sol pleno. Também são pouquíssimas, quase que não tem tantas trepadeiras assim de galhos que dão em sombra. Essas aqui, a maioria são para bem sol pleno. A única que mais se adapta que a gente tem aqui é essa tumberja. A tumberja, se você reparar, até no meio do mato, ela se dá bem nas sombras das árvores, mas igual ainda entra uma insolação de sol. Aqui a gente tem as nossas folhagens de ambiente interno. Provavelmente muitas pessoas conhecem a tão famosa costela de Adão, bambu da sorte. A gente também tem aqui a tão pedida que a gente mais vende, palmeira rafis. Essa sim é uma palmeira que você pode utilizar para ambiente interno. Ela é uma folhagem que se adapta muito bem a pouca luminosidade ou bastante claridade. O que é a claridade? É apenas a claridade do sol, não é claridade de luz de LED, tá? Não é a luz da tua casa, que é a claridade para a planta. Ela precisa da luz solar, da claridade solar da rua. Você tem a sua sala, tem a janela que entra aquela luz natural, mas não vai pegar o sol na folha, que vai encostar e que vai te queimar, que no caso acontece de amarelar a folha das plantas de ambiente interno. Então isso é a claridade que serve para as folhagens de interno, ou se você quiser colocar na rua, tem que ser num local que não vai pegar sol. Por exemplo, é perto da minha casa e não pego o sol vira e a casa faz sombra, não vai pegar sol em nenhum horário. Beleza, dá para te colocar ali, porque uma planta de sol não vai dar certo. Pode até tentar crescer, mas não vai vir tão bem e tão vigorosa quanto uma que é para claridade. Então, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é sobre flores para ambiente interno. Muitas pessoas acham linda aquelas flores coloridas para jardim e querem colocar dentro de casa. Não tem como tu colocar uma petúnia dentro de casa. Não tem como colocar um gerânio, um calanchoe. Muitos colocam um calanchoe dentro de ambiente interno. Só que ele não vai ficar bonito, ele não vai florescer. Porque sem sol ela não consegue produzir a flor. O sol que faz ela florescer. As únicas plantas que dão mais certo para o ambiente interno é o antúrio, que a gente tem aqui, que ele dá essa flor vermelha, também dá em outras cores como o branco, o laranja, o preto. E a gente também tem aqui o lírio da paz. O lírio da paz, ele dá essa flor branca e também consegue produzir as suas flores para o ambiente interno. Só que se for num local muito escuro de luminosidade, eles não vão florescer, viu? Se for um local muito escuro, eles não vão conseguir fazer a sua produção de flores. Então você só vai ter uma folhagem bonita, mas não vai ter a flor.
Mesmo tendo pouca claridade, ele não vai florescer. Tem que ser uma claridade bem ampla, senão não vai ter flor. E também existe a folhagem, que muitos têm dentro de casa, que colocam na janela, é as violetas. A gente não tem violeta aqui, mas normalmente a violeta a gente coloca no local perto da janela para ela poder florir, porque sem o sol ela não vai conseguir dar aquela floração bonita. Sem contar que, claro, às vezes a gente tem que usar um adubinho para dar uma fortificada na planta, para poder ajudar ela a crescer, se desenvolver melhor e também estimular um pouco da floração. Também é utilizado para essas outras folhagens, como o lírio da paz e o antúrio, né? Então, sem uma claridade ampla de sol, eles não vão florescer. E no caso da violeta, ela também não vai conseguir florescer. Ela tem que estar perto de uma janelinha que não dê um sol forte, que queime ela, né? Tem que ser um solzinho só da manhã para poder estimular o florescimento. Aqui, eu não sei se vocês notaram, não sei se pegou no vídeo, mas a gente tem esse sombrite aqui, que faz com que ele repele o sol, não dê um sol forte que queime as nossas folhagens. Porque se a gente não tivesse esse sombrite nessas folhagens aqui, que são de sombra, que são de ambiente interno, elas estariam todas queimadas ou totalmente amareladas e feias. Não daria para vender. Custar a recuperar, porque quando uma planta ela amarela toda, normalmente você vai ter que fazer o que? Se for no caso da ráfias, todas as folhas ficarem amareladas, queimadas no sol, você vai ter que tirar todas essas folhas feias, né? E deixar a brotação nova aqui do pito vir novamente. Talvez vai ter que trocar de vaso e, claro, tu vai trocá-la de lugar para ela poder vir melhor com as novas folhas que ela for brotar. Isso com todas as folhagens de ambiente interno. Já as que são de sol, tudo que você tiver que está na sombra e elas precisam ir para o sol, você faz uma adaptação aos poucos. Porque se você pegar uma planta, por exemplo, a Três Maria, que estava há muito tempo na sombra, feia, não produzia folhas, não produzia flores, se você pegar ela que estava na sombra e jogar no sol diretão assim, ela vai o que? Ela vai se assustar, ela vai queimar rapidamente as folhas, vai murchar rapidamente. Por mais que você molhe, ela vai murchar, que ela vai sentir aquele calor que ela não tinha sentido antes, porque você jogou ela para a sombra e ela não estava no seu habitat normal de crescimento, de viver, né? Então, o que vai acontecer? Você vai pensar que provavelmente ela vai estar morrendo, que ela não vai estar se recuperando. Então, você vai ter que fazer uma poda, talvez vai ter que dar uma mexida na terra e ir adaptando aos poucos ela no sol. Ao invés de deixar ela o dia todo no sol, você começa com uma adaptação tranquila, mais calma. Assim, de manhã, quando começa a amanhecer o dia, ali por volta de umas 6h30, 7 horas, você coloca ela na rua, ali no solzinho, deixa pegar umas 2 horas do sol da manhã, já tira. Depois você vai fazer isso no dia seguinte, deixando umas 3 horas, tira novamente. E vai aumentando 1 hora por dia até ela se adaptar e vir melhor. Provavelmente ela vai queimar alguma folha, vai ainda sentir um pouco, mas não vai ser uma jogada tão rápida para o sol, para ela acabar sentindo tão rapidamente, podendo afetar o crescimento dela e até morrer, né? Então é bom fazer essa adaptação aos poucos com qualquer tipo de planta que estava na sombra e ela precisa ir para o sol, para ela poder vir bonita, crescer melhor e ficar na adaptação correta, né? Então eu acho que era isso que eu tinha para explicar para vocês. Provavelmente, se houver algumas dúvidas, a gente responde nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, mostre para seus amigos que não sabiam dessas informações. E eu espero que vocês continuem acompanhando a gente aqui no nosso canal. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.